Olá, pessoal. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende do horário que você vai assistir essa aula. Hoje nós vamos falar em sociologia sobre Pierre Bourdieu, Pierre Félix Bourdieu. Vamos tratar esse filósofo porque no quarto bimestre, nós especificamente, vamos falar um pouquinho de violência, ver o cenário de violência no mundo e no Brasil. Então, nós precisamos entender um pouquinho sobre esse sociólogo, né? Ele nasceu em dia 1º de agosto de 1930 em Paris, né? Então, um francês aí, para a gente tratar sobre ele. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre ele, nós vamos contar um pouquinho da história dele, né? Para entender a sociologia bourdieusiana, se faz necessário, assim como sugere nosso autor, remontar as condições de campos que geraram o autor em sua teoria. Vamos lá. Para isso, é necessário nos aproximarmos da tendência científica do início do século XX. Então, esse autor, né, ele começa aí no início do século XX a fazer as suas descrições, seus pareceres a respeito da sociedade, e que, precisamente na França, ao longo dos anos 50 e 60, influenciou grande parte dos intelectuais do meio acadêmico e, assim, as respectivas áreas do conhecimento, né? Bourdieu é reconhecido como sociólogo que colaborou para que a sociologia se desenvolvesse ao longo de suas publicações. Contudo, sua formação inicial não se deu no campo sociológico. Sob pena de surpreender um leitor que esperava talvez me ver começar pelo começo, isto é, pela evocação dos meus primeiros anos do universo social da minha infância. Eis porque devo, como exige o bom método, examinar de início o estado do campo no momento em que nele ingressei por volta dos anos 50. Então, por volta dos anos 50 que Pierre Bourdieu se dá aí ao campo sociológico, né? Seguindo o modelo proposto pelo autor em seu escopo do Altanars, 2005, né? Nos aproximamos da visão do autor em relação ao campo em que se fez. Com efeito, reconhecemos na vida intelectual de Bourdieu, né? O efeito do campo exerce em parte por meio do confronto com as tomadas de posições de todos ou da parcela daqueles que também estão engajados no campo. Quando esse sociólogo fala do campo, ele fala da vida em sociedade, pessoal, de estar posto, né, estar inserido dentro do campo social. É ali que nós vamos ter os enfrentamentos, as confrontações, né? E é a partir desse trabalho de campo que se conhece o trabalho de Pierre Bourdieu. Numa época em que a filosofia na França era considerada disciplina rainha, detentora de maior prestígio em relação às outras áreas do conhecimento, sobretudo em relação à sociologia, ignorada pelos intelectuais que sofria uma nítida aversão. Poucos foram aqueles que romperam essa barreira. Por que existia essa aversão pela sociologia? Porque lá, como aqui hoje, todo mundo acha que o trabalho do sociólogo é apenas ficar defendendo bandido, as minorias, quando na verdade não é esse, né? O sociólogo, ele é responsável aí pelo estudo da sociedade como um todo, né? Aqui não tem só divisão, diferenciação de classe. Você acaba fazendo a divisão de classe aqui para você entender cada estrutura e o porquê de cada estrutura.
mas o sociólogo não é ele em si que realiza, né, essa divisão, né? A própria sociedade que acaba se autodividindo. Percebido pelos profanos como a próxima de uma espécie de jornalismo por conta do seu objeto, a sociologia é ainda desvalorizada perante a filosofia, por sua feição de vulgaridade cientificista, inclusive positivista, que avulta mais ainda quando ela atinge as crenças mais indiscutíveis do mundo intelectual, como as que dizem respeito à arte, à literatura, ou então, quando ameaça a reduzir um dos efeitos ou desafeitas com mais frequentes imputados aos sociólogos. Os valores sagrados da pessoa e da cultura, em suma, da pessoa cultivada. Esses dizeres foram retirados do livro de Bourdieu, né? Edição 2005, página 49. Por certo, aquele que alcançava o almejado diploma em filosofia gozava de reconhecimento no meio acadêmico. Tal titulação confere status ou ainda um capital simbólico. Já que os filósofos desfrutavam dos objetos de disciplina mais caros ao meio acadêmico, quer dizer, pesquisavam e estudavam os objetos que estavam à altura dos filósofos. Assim se constitui a legitimidade estatutária de uma aristocracia escolar, universidade reconhecida, e o sentido da altivez que impunha ao filósofo, digno desse nome, as maiores ambições intelectuais e lhe impede o rebaixamento ao se ligar a certas disciplinas ou objetos, em especial aqueles objetos com que lidam os especialistas das ciências sociais. Então, o que aí o que o texto quer dizer, né? A aristocracia, né? Algo que passa de pai para filha aí como herança, né? Dentro de uma classe burguesa. E Bourdieu, ele cursou filosofia primeiro por causa disso, né? Porque a sociologia à época era tida como uma disciplina de pouca intensidade, né? Não era bem vista na sociedade, né? E a partir do momento que você tem a formação em filosofia, você está num status maior e qualquer outra formação que você tenha secundária não é capaz de rebaixar esse status de filósofo. Entretanto, esse sentimento de pertence não se aposta de todos os estudantes ou intelectuais da época, inclusive de Pierre. Sem ver verdadeiramente inconsistente minhas escolhas, manifestam-se, sobretudo, pelas recusas e pelas antipatias intelectuais, com frequência pouco articulada, né? Então, isso acontece em qualquer meio, né? Em qualquer meio a gente tem aí essa separação, vamos ter pessoa... vamos dizer, vamos ser sinceros, as famosas panelinhas, né? Famosa panelinha. Assim, aqueles que não se encontram no existencialismo e, por que não, nos hábitos filosóficos da época, recorreriam a linhas diferentes de pensamento hegemônicos filosóficos da época, e que deixou marcas distintas em Pierre Bourdieu, sobretudo a aproximação e contato com Georges Gano, que, nas palavras de Pierre, me ajudou muito a conceber a possibilidade realista de viver a vida intelectual de outro jeito. Então, falando um pouco de Pierre, então a gente trata um pouquinho, né,
de quem fez um pouco parte da vida dele, né? Então a gente fala um pouco de Sartre também, né? Era o expoente desses intelectuais e é, claro, da filosofia. Sobre este havia sido criada a ideia do intelectual total. Logo, Bourdieu não nega a admiração que dispensou por Sartre, tanto por mim como para todos o que tem alguma relação com a filosofia. É claro que o personagem de Sartre exerceu, quer no âmbito intelectual, quer no domínio da política, uma fascinação não destituída de certa ambivalência. Então, essa aí é o pensamento de Bourdieu sobre Sartre, né? Mais um pouquinho de história, né? Ainda jovem, Bourdieu formou-se em 54 no curso de filosofia. Nesse mesmo ano foi nomeado professor assistente do curso de filosofia no Liceu de Moulins. Contudo, em meados de 1955, Bourdieu, então com 25 anos, é convocado para o serviço militar na Argélia. Recusa fazer a escola de oficiais de reserva e envolve em discussões pouco amigáveis com oficiais de alta patente do exército francês, o que resulta na ordem para partir para a guerra. Teimosão foi para a guerra. Na Argélia, apesar da violência da guerra, empreende observações e desenvolvimento e desenvolve estudos. Né? Então a gente vai entender um pouquinho por que esse cara fala de violência, né? E para falar de violência com tanta propriedade, né? Ele só esteve na guerra, né? Só esteve em uma guerra. Em 58, findando o período de guerra, Bourdieu decidiu continuar na Argélia, para tanto assumir o cargo de professor assistente na Faculdade de Letras de Argel, onde lecionou filosofia e sociologia. Em 60, Bourdieu retorna a Paris, recebe o convite de Raymond Aron para tornar-se seu assistente na Faculdade de Letras de Paris. No ano seguinte, começou a lecionar em Lille, onde ficou até 64, ano em que inicia a Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. Quando a gente vai tratar de uma pessoa assim, com grande influência no meio sociológico, filosófico, como queira, por que a gente busca história? Para entender o porquê que um filósofo ou sociólogo escreveu determinado tipo de assunto, né? E como nós vamos tratar de um assunto onde Bourdieu era especialista, conhecer a história dele determina o porquê que o filósofo ou porquê o sociólogo escreveu aquele conjunto de dizeres, né? No ano de 70, ele cria, então, o Laboratório Centro de Sociologia da Educação e da Cultura, junto ao Centro de Sociologia Europeia, em que será diretor até 1984. Contudo, alcançou apogeu no ano de 1981, quando foi nomeado professor titular da cadeira de Sociologia no prestigiado Collège de France. Esse percurso acadêmico e intelectual de Bourdieu, de algum modo, relaciona-se com o meio familiar. Então, ali se confere determinadas posições corporais que, com certeza, refletem sensivelmente seu modo de pensar e agir, que contribui para que ele simpatizem ou repilam. Esse aspecto está intrínseco, né, na obra de Pierre Bourdieu. Ademais, se expressa num estilo extremamente particular de conduzir suas pesquisas na escolha dos objetos, muitas vezes socialmente secundário, politicamente insignificante e intelectualmente desdenhados, né? Ou seja, ele trabalha com as indiferenças.
É claro que a conversão que tive de fazer para chegar à sociologia não deixava de ter ligação com a minha trajetória social. Passei a maior parte da juventude numa pequena aldeia escondida no sudoeste da França. E só pude satisfazer a exigência das instituições escolar renunciando a muitas de minhas experiências e aquisições primeiro, e não apenas ao meu sotaque. Na França, o fato de ser originário de uma província longínqua, principalmente quando é situada ao sul do Rio Loire, confere algumas propriedades que têm uma certa equivalência com a citação colonial. A espécie de relação de exterioridade, adjetividade, subjetividade que resulta disso favorece uma relação muito peculiar com as instituições centrais da sociedade francesa, principalmente no mundo intelectual. Né? Há formas mais ou menos sutis de racismo social que despertam forçosamente um certo tipo de lucidez. Né? O fato de ser constantemente lembrado da sua estranheza leva a perceber coisas que não pode ver nem sentir. Dito isso, é verdade que sou produto da escola normal. Então, essa aí, pessoal, é um pouquinho da fala de Bourdieu. Então, pode ver que até mesmo estando no meio acadêmico, ele sofre certa violência por pertencer a uma região diferente da França do que os outros alunos ou professores que ali fazem parte, né? E, e eles vêm sofrendo até mesmo, né? Uma certa violência, ainda que não física, pelo fato de ter uma origem diferente ou melhor, de uma região diferente daqueles que ali compõem. E aí ele continua, né? Enquanto a posteridade fica confinada às obras, os contemporâneos têm uma experiência direta ou quase direta, pelos jornais, pelo rádio, hoje pela televisão, mas ainda pelo boato em que intriga das pessoas em sua totalidade, de seu corpo, de suas maneiras, de suas individualidade, de sua voz, e assim etc, né? As pessoas acabam que influenciando, né? Acabam que influenciando ali Pierre Bourdieu nos seus estudos. Então, Bourdieu é a construção da... Bourdieu é a construção de sua teoria. Bourdieu introduziu uma síntese teórica entre o modelo durkheimiano e o estruturalismo. Né? O estruturalismo conecta a sociologia de Durkheim, na medida em que se pretende desvendar justamente o peso das estruturas sociais por trás das ações dos sujeitos, né? Na verdade, trata-se aqui de uma versão mais radical do modelo de Durkheim, que levava às últimas consequências o ponto de partida segundo o qual os indivíduos estão submetidos. Para o estruturalismo em geral, também para Bourdieu, na sua primeira fase de produção publicada por volta da década de 60, os sujeitos sociais são vistos como uma espécie de marionetes da estrutura dominante.
Para o sociólogo francês, a teoria durkheimiana e o estruturalismo permite demonstrar como os indivíduos em sua ação apenas reproduzem orientações determinadas pela estrutura social. Então, segundo essa teoria aqui de Bourdieu, as pessoas elas agem como marionete, né? Elas só replicam aquilo que as pessoas querem que elas façam, né? E elas não acabam replicando simplesmente aquilo que elas têm vontade ou que precisam de fazer. Elas não desenvolvem aqui uma linha de pensamento. Elas acabam simplesmente realizando atos voltados à vontade da estrutura social. Segundo Bourdieu, os agentes sociais, mesmo aqueles que pensam em estar liberados das determinações sociais, são, na verdade, movidos por, digamos assim, forças ocultas que estimulam a agir mesmo que não tenham consciência disso. E são essas condições objetivas, olha lá, condições objetivas, que o investigador deve desvendar, pois nela é o que reside as explicações. E subjetivas, os subjetivos das ações estão ausentes daquele nível da sociedade, em que são objetivamente determinadas as ações. O sujeito não existe. O que chamamos de ação para Bourdieu é, na verdade, o processo pelo qual as estruturas se reproduzem. O sujeito está simplesmente submetido aos desígnios das sociedades, faz o que suas estruturas determinam, não sabe disso e ainda é iludido pelos discursos dominantes que o fazem pensar que as suas ações é resultante da vontade própria. No entanto, quando o autor remete ao modo do pensamento estrutural, precisa-nos ater às particularidades. Por que nós vamos tratando isso, pessoal? Porque o sociólogo ele vai demonstrando que dentro da sociedade, muitas vezes nós somos induzidos à realização de alguns atos, né? A sociedade, ela nos induz, ela nos leva a realizar alguns atos. Se eu tivesse de caracterizar o meu trabalho em duas palavras, falaria de construtivist e subtracionalist, ou de subtracionalist, tomando a palavra estruturalismo num sentido muito diferente daquela que lhe dá a tradição suassuriana ou levi-straussiana. Por estruturalismo ou por estruturalismo, quero dizer que existe no próprio mundo social e não apenas no sistema simbólico de linguagem, mitos e etc. Estruturas objetivas e dependentes da consciência de vontade dos agentes que são capazes de orientar ou de comandar as práticas ou as representações desses agentes. Por construtivismo, quero dizer que há uma gênese social. Por um lado, dos esquemas da percepção do pensamento e ação, e por outro, das estruturas sociais. Se eu gostasse de rock, diria que tento elaborar um estruturalismo genético. O que é isso? O que é estruturalismo genético para o Bourdieu? A análise das estruturas objetivas dos diferentes campos é indispensável da análise da gênese, no seio dos indivíduos biológicos, das estruturas mentais, que são, em parte, o produto da incorporação das estruturas sociais
e da análise da gênese dessas próprias estruturas sociais. O que ele faz aqui? Fala assim, além das estruturas, das classes sociais, nós temos que pensar na estrutura genética ou biológica do ser humano, né? Então, nós vamos tratar também desses campos aí para entender como que o ser humano reage em sociedade. A contribuição desses sociólogos se articula em torno de dois temas recorrentes: os mecanismos de dominação e a lógica das práticas de agentes sociais num espaço social inigualitário e conflituoso, ou ainda sobre a questão da mediação entre o agente social e sociedade. É aqui que nós começamos a ver onde vai se dar o trabalho de Bourdieu, né? Quando ele vai falar de violência, de estrutura de violência, ele está trabalhando num ambiente que não é igual, não possui uma equidade, né? Um ambiente desigual e, sobretudo, conflituoso, né? Das sociedades. E nós acabamos vivenciando isso todo dia, ainda que não percebamos. No aspecto especificamente teórico das influências que Bourdieu sofreu, além de que já vimos, o sociólogo demonstra, então, uma disposição eclética e, contudo, bastante seletiva, que levava a ressachar as certezas moldadas para restringir o universo dos recursos teóricos e das possibilidades empíricas. Então, desde que comecei o trabalho, né, pareceu-me que seria possível fazer com que a sociologia progredisse decisivamente se conseguisse reunir os conhecimentos na aparência antagônicas, ou, em todo caso, desperto destas disciplinas, se, em outras palavras, conseguisse integrar, sem recorrer às condições retóricas ou compromissos ecléticos, a tradição simbólica pelo nome dos pais fundadores. Max Weber é superar as oposições epistemologicamente fictícias, né, mas socialmente reais, entre os teóricos e os empiristas, ou ainda dentre estes últimos, entre os partidários da indignação estaticistas e aos que defendem a observação etnográfica. Para isso, era preciso criar as condições sociais para uma prática científica real, coletiva e, portanto, unificada. Então, aqui a gente não vai tratar só de uma determinada região, né? Que quando você fala de etnografia, não é só determinada região geográfica que você vai tratar os fatores sociais, culturais, etc. Aqui realmente precisa ter uma coletiva, né? Unificada. Precisa ter aqui uma universalidade, né? Não posso somente focar em determinada região para entender a violência. Dessa maneira, para que Bourdieu pudesse dar sequência em suas pesquisas, sem perceber, por outro lado, no objetivismo ou, por outro lado, no subjetivismo, propõe-se um novo modo de conhecimento que pretende articular dialeticamente o autor social e a estrutura social. O que é articular dialeticamente? O autor ele vai conversar com a sociedade, né, para entender o que a sociedade pensa daquela estrutura que ela faz parte, né? Então ele sai aqui só do objetivismo ou do subjetivismo e ele vai para o campo real do trabalho. Ele entra no campo da ação, né? Não é mais um ato subjetivo ou objetivo.
é a ação propriamente dita. E a partir desse momento ele começa a entender as dificuldades e a necessidade de determinadas sociedades. O conhecimento que podemos chamar de paraxológico tem o objetivo não somente o sistema das relações objetivas que no mundo de conhecimento objetivista constrói, mas também as relações dialéticas entre essas estruturas e as disposições estruturadas nas quais elas se atualizam e que tende a reproduzi-las, isto é, o duplo processo de interiorização e da exterioridade e exteriorização da interioridade. Esse conhecimento supõe uma ruptura com o modo de conhecimento objetivista, quer dizer, um questionamento das condições e possibilidades e, por aí, dos limites do ponto de vista objetivo e objetivamente que aprende as práticas de fora, enquanto fato acabado, em qualquer lugar, em lugar de construir seu princípio gerador, situando-se no próprio movimento de efetivação. Então, essa está um pouco das ideias, né, de Pierre Bourdieu. E Pierre Bourdieu é um filósofo sociólogo que trata um pouco de como ele percebeu, como ele conseguiu explicar a violência, né? Aqui no desenvolvimento da sociedade. Na próxima aula, nós vamos tratar agora especificamente o que é violência, né? Uma vez entendendo o pai, né, o Bourdieu, né, que tratou um pouquinho nos seus hábitos bourdieusianos, né, que é mediador do elo, né, que garante a coerência, a sustentação de sua concepção de uma sociedade e do seu agente social individual. Então, conhecendo, né, esse sociólogo, as suas ideias em relação de estar no campo, conhecer as pessoas, conversar com elas, tratar com elas sobre os assuntos necessários para conhecer a sociedade. Então, nós vamos passar agora, na próxima aula, para falar da violência propriamente dita, né? Para falar da violência propriamente dita. Nessa semana, então, de primeira semana de formulário, estou mandando uma pesquisa para vocês para entenderem o que vocês sabem sobre o assunto. Então, na próxima semana, na próxima aula, nós vamos tratar do assunto propriamente dito, tá bom? Nós ficamos por aqui nesse dia. Espero que vocês tenham uma excelente semana e que Deus abençoe a todos.